É claro que eu gostaria de vir aqui hoje falando de uma... Quase saiu no último... Se tiver justiça na seleção brasileira do Ancelotti... É claro que eu gostaria de vir aqui hoje falando de uma vitória brasileira em cima da França, que é a primeira ranqueada, que é um grande time, um dos grandes favoritos nessa Copa do Mundo que está tão próxima. O empate quase saiu no último lance, já teria sido um bom resultado. Mas não estou desesperado, não. Não deu para desesperar. Por quê? O time da França é um grande time. Vem de 2 finais de Copa do Mundo. Eles têm um entrosamento, um coletivo que a seleção brasileira não tem. Muitos jogadores jogaram as 2 finais, o técnico vem de tudo, desse tempo todo. Então, eles se mexem em campo com extrema facilidade, com muita capacidade. Mas fizeram 2 gols de contra-ataque. Primeiro tempo foi todo França. Segundo tempo foi brasileiro. As mudanças, o Luiz Henrique entrou bem pela direita, o Vini Júnior começou a fazer algumas coisas mais pela esquerda, o time começou a chegar mais, apertar mais, fez um gol, teve essa chance no último lance, que eles pegam na ponta da chuteira do Vini, aquela bola batida forte pelo Brenner, pensou se o Brenner faz 2 gols, então teria empatado. Mas, então vamos falar de seleção brasileira. Está pronta? Não. Ela está no caminho, porque o Ancelotti já deixou claro que ele tem preocupações com a defesa. Ele tem ausências, né? Ele tem o Militão, que ele sabe que pode jogar pela direita, de lateral direito. Ele tem o Marquinhos, que pode jogar pela esquerda. Ele tem o Danilo experiente para entrar. Tem o Brenner. O meio-campo, ele está sem o jogador que é titular, o Bruno Guimarães. Vai ser com o Casemiro e com o Bruno Guimarães. Na frente são 4 atacantes. Então faça aí a conta comigo. Vini Júnior vai jogar. Para mim, Estevão vai jogar. Matheus vai jogar. E tá faltando o Rafinha. Se o Neymar vier, aí é um problema do Ancelotti de ver como é que ele resolve isso. Eu fiz a pergunta para ele, nesse programa fantástico, das respostas que eu não esperava, vai ter 4 atacantes, o meio-campo está quase pronto, está praticamente pronto, mas quero reservas, a defesa me preocupa, as laterais me preocupam muito. Mas ali eu disse, então vamos fazer a seguinte conta, você tem 18 jogadores. Militão, Bruno Guimarães e Estevão estão na tua lista, claro que estão. Então já fomos a 21. Se o Neymar te convencer, vamos para 22, somam 4 vagas. Ele falou exatamente, são 4 vagas. Eu acho que essas 4 vagas, 2 na defesa, 1 no meio do campo, e vai ter que pintar 1 ou 2 talvez, tira do meio campo, e pintar 2 ataques. Quem vai brigar por essa posição? Vai brigar o João Pedro, vai brigar o Hendrick, vai brigar o Luiz Henrique. Os caras vão todos brigar para que ele possa chegar no time. Vamos ver o que ele vai escalar contra a Croácia, porque ele fez várias alterações hoje. Volto a repetir, 2-1, que no primeiro tempo foi 2-0 para a França, foi 1-0, depois fez 2-0 com justiça no contra-ataque. Depois o time do Brasil cresceu, apesar de todas as suas dificuldades. Não tem o conjunto, né? Não tem essa facilidade ainda de buscar o jogo como tem o time da França. Podia ter empatado. Não chega a ser de uma desgraça, não. Vamos esperar. Se tiver justiça na seleção brasileira do Ancelotti, o Luiz Henrique, ele tem que começar a ser titular. Não é a primeira vez que esse cara entra e muda o time da seleção brasileira. Ele mostra personalidade, ele arrisca, ele cruza, ele finaliza. O Luiz Henrique mudou a seleção brasileira. Uma seleção brasileira que estava pior em campo, mesmo com um jogador a menos contra a França. E esse cara de novo entra, de novo joga bem, de novo, para mim, é o jogador dessa seleção brasileira que está fazendo a diferença. E é sempre assim. Ele é melhor que o Vinícius Júnior? Não. Ele é melhor que o Rafinha? Não. Mas quando ele veste a camisa da seleção brasileira, parece que esse cara tem menos medo do que todos os outros jogadores. Então, para mim, se há justiça na seleção do Ancelotti, Luiz Henrique, contra a Croácia, que eu vou estar lá, eu tô indo para Orlando, tem que ser titular. Não me interessa se ele tem nome de peso ou não para ser titular da seleção brasileira. Ele tem futebol
vestindo a camisa da seleção. Ele sempre mostra coragem, ele sempre participa de gol. Então esse cara aqui, pra mim, hoje, de novo, foi o destaque da seleção brasileira. Porque ele fez o Brasil jogar. Coisa que o Brasil, nem quando estava com um jogador a mais, estava jogando enquanto ele não estava em campo. Protagonistas da seleção brasileira. Jogo contra a França deixa muito claro que o nosso coletivo ainda não está ajustado e até é natural que não estivesse pelos desfalques e também pelo pouco tempo de trabalho do Ancelotti, mas também assim de um alerta de que os nossos protagonistas não conseguiram ainda aparecer com todo aquele brilhantismo que a gente espera deles. E aí eu tô falando, obviamente, de Vinícius Júnior e Rafinha. O Vini jogou o tempo todo, muito abaixo do que ele pode entregar e do que ele vem entregando nas últimas partidas com a camisa do Real Madrid, e o Rafinha também no primeiro tempo muito aquém do que ele pode ser. São esses os dois caras da seleção. Eu acho que isso está muito claro para todo mundo. São jogadores que hoje estão entre os melhores do mundo. E eles têm que entregar essa performance na seleção para a gente também aumentar o nosso nível de confiança. O teste contra a França ele era importante para a gente, primeiro, confirmar algumas coisas. E eu acho que assim a gente confirma de que o Brasil não vai ser um time de controle de bola. Não vai ser porque não consegue, porque não foi montado para isso e porque prefere ser um time de transição. E em alguns momentos agrediu a França nessa transição. E a gente tem que se acostumar com isso. O Brasil não será o protagonista dono da bola. O Brasil poderá ser o protagonista agredindo com frequência sem ter a bola por muitas posses e por muito tempo. E que também, outra confirmação é de que a gente precisa encontrar uma forma de não só transferir esse protagonismo para os principais jogadores, como também que esses principais jogadores possam corresponder com a camisa da seleção brasileira. A derrota faz parte e a gente precisa ainda melhorar para chegar na Copa do Mundo. Nada que acontecer também no jogo contra a Croácia vai ser definitivo. Para a Copa a gente vai ter um período longo de treinamento e a gente vai chegar, acredito que melhor lá. Só que as mensagens e assim, a confiança que a gente esperava adquirir nesse jogo contra a França, a gente não conseguiu. Forçação de barra, né? Vai lá. Pega o Neymar e põe nesse time hoje contra a França. Mudaria alguma coisa com o Neymar que a gente vê jogar no Santos? Ia mudar alguma coisa? Eu votaria gente, não. Quanto falta para essa seleção pegar uma personalidade coletiva? Quais jogadores vocês que viram a partida, desses que estão fazendo experiência, qual deles se destacou e pode ganhar uma vaga na Copa do Mundo? Cara, vamos se desligar um pouco dessa questão de Neymar, gente. Pô, qualquer coisinha se ganha, essa é a mesma pergunta? E se ganha? Se ganha de 3-1 da França, qual seria a pergunta? Neymar não faz falta mesmo? Ou ainda tem vaguinha pro Neymar? Pô, gente, vamos pensar nos caras que estão jogando. O Neymar é para 18 de maio. Quando o Ancelotti for convocar, ele pensa se vai levar o Neymar ou não. Cara, gente, tem tanta coisa para ser discutida na seleção brasileira. Pô, legal. Sabe? Legal. Eu acho também que sou dessa teoria. O Neymar. Eu também sou da mesma opinião, Casal. Deixa o Ancelotti convocar a seleção dia 18 de maio. Se ele convocar o Neymar, beleza, o Neymar tá dentro. Se ele não convocar, beleza, o Neymar tá fora. E vamos ver até 18 de maio o rendimento do Neymar em campo. Agora, todas as vezes que a seleção joga, todas as vezes que o Ancelotti respira, a pergunta em seguida é: vai levar o Neymar, não vai? Gente, pô, tá muito fraquinho, né? Nós temos tantas coisas para discutir dessa seleção.